Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é com uma alegria imensa que eu estou aqui. Primeiro é dia de sábado, não é? Finalmente chegou o sábado. Depois temos a igreja recomposta, cheia. Temos aqui visitas. Entretanto chegou a Helena, os seus filhotes e o marido. Hilário e as visitas, não sei se são família, se são amigos, irmãos na fé, não é? Que sejam todos bem-vindos. Depois a minha colega, que está cá hoje, colega e amiga, a Margarida, que com muito gosto que eu tenho aqui hoje. Para ela deve ser uma surpresa estar a ver-me aqui, que ela não conhecia esta faceta minha, de estar aqui. E que sejas bem-vinda à casa do Senhor. E em especial pelo batismo do Sérgio, não é, Sérgio? Hoje anjos vão estar a cantar, vai haver uma grande alegria no céu por tu te entregares a Deus, a Jesus. Vais renascer de novo, não é? Como a Bíblia diz. Renascer de novo. E íamos começar por aí. Renascer de novo. Essa pergunta fez confusão a Nicodemos, não é? O que é que significa renascer de novo? E queria que nós então abríssemos as Bíblias. Hoje vamos ler uma boa parte de versículos. Abrimos as nossas Bíblias no capítulo 3 de João. João capítulo 3, do versículo 3 e 5. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Onde respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como é que um homem pode nascer de novo? Como é que um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no Espírito de Deus, no reino de Deus. E no versículo 7, Jesus ainda diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo, então, é entregarmos às águas batismais, não é? Entregarmos a Jesus para voltar a renascer e ficar lá o nosso passado, o nosso eu que nós não queremos, não é? E passar a partir desse momento a começar uma nova vida com Jesus ao nosso lado. Eu acredito que hoje esta decisão que o Sérgio teve de se entregar às águas batismais, o batismo dele, que vai ser que é uma inspiração para aqueles que ainda não se decidiram. E que essa decisão do Sérgio possa mexer o vosso coração, o coração de todos nós, de forma a que cada um de nós possa ser levado até Cristo. A mensagem hoje foi a pensar no Sérgio, mas também a pensar em cada um de vós, porque esta mensagem não é só para o Sérgio, é para o Sérgio, para aqueles que ainda não se batizaram e para aqueles que já se entregaram a Jesus. É importante para cada um de nós aquilo que nós vamos falar. Eu não sei se alguém já passou por uma situação de muito apuro, de quase morte, e foi salvo por outra pessoa. Alguém que numa determinada situação foi salvo por uma pessoa, se calhar até desconhecida, um amigo, um vizinho, num acidente, qualquer coisa. Alguém já passou por uma situação dessas? Já, Ela. Qual foi? Hã? No mar. E foi alguém... E puxou-te.
Que sensação ou que sentimento é que tens pela pessoa que te salvou? Uma gratidão eterna, não é? O sentimento que se tem por alguém que nos salvou num momento de morte, ou de quase morte, o sentimento para com essa pessoa é um sentimento interno, não é? De uma gratidão e dívida. Não é? Uma pessoa sente-se que ficou em dívida de fazer alguma coisa por aquela pessoa que nos ajudou. É? Apetece-nos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para compensar, para agradecer o que a outra pessoa fez por nós. Vamos a Salmos, e é importante reter este pensamento. Vamos a Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51. E vamos começar do versículo 1. Este salmo foi escrito pelo rei Davi num momento muito tribulado da vida de Davi. Lembram-se de um dia à tarde ele ter visto num jardim uma mulher formosa a tomar banho, Batseba, e foi ter com ela, né? Possuiu-a. Sabemos que é que isso depois originou. Houve um filho, ele acabou por mandar matar o marido de Batseba, Urias. Ou seja, Davi, que tinha sido uma pessoa íntegra, rei do povo de Israel, obediente a Deus, naquele momento teve uma queda e que o deixou na maior lamaçal possível, não é? E depois sabemos, não vamos falar agora da história de Davi, mas ele escreveu este salmo depois de ter sido visitado pelo profeta Natan, que depois desse acontecimento com a mulher Batseba. E ele escreveu o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Escondo o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se voltarão a ti. O que é que Davi pede a Deus? Depois daquele acontecimento trágico na vida dele, em ele ter embranhado num pecado enormíssimo, ter morrido uma pessoa por causa dele, depois do filho dele, fruto desse encontro com Batseba, também ter morrido, Davi escreve isto e reconhece tudo o mal que fez. E o que pede a Deus é que o lave, que o limpe de tudo. Ele diz que nasceu na iniquidade, no pecado. O pecado está sempre diante dele. Uma luta tremenda que ele tem por se livrar do pecado, por se livrar do inimigo. E a única coisa que ele pede a Deus é que o limpe, que o purifique o seu coração. E só depois disso, é interessante no versículo 13, só depois dele estar limpo, lavado, é que ele vai ensinar os transgressores os caminhos de Deus. Só depois dele estar limpo, é que ele pode então ensinar aos outros o caminho até Deus. Deus é o nosso único Salvador. E nós às vezes não pensamos muito bem nisto, que Deus é o nosso único Salvador. E vivemos a nossa vida à toa, praticamente. E a nossa vida não pode ser vivida à toa. Todos nós temos um propósito neste mundo. Nós nascemos por alguma coisa. Deus tem um propósito especial, certamente, para cada um de nós. E hoje nós vamos descobrir esse propósito.
Certamente cada um de nós terá a sua história diferente, mas Deus vai nos usar, ou quer nos usar, com uma missão específica, com um propósito. E esse propósito nós vamos ver ou descobrir hoje na história de um homem chamado Moisés. É a história de Moisés, e vão ver que a história de Moisés é a história de cada um de nós. Vamos começar então em Êxodo, quando aparece Moisés. Êxodo capítulo 1. Nesta altura, já todos os filhos de Jacó tinham morrido, José também, toda a descendência, toda a geração, digamos assim, não é descendência, toda a geração de José e dos seus irmãos já tinham falecido, mas os filhos de Israel continuavam a procriar, a crescer em grande número, e estavam todos no Egito, como nós sabemos. Viviam todos no Egito. E no versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Êxodo, nós lemos o seguinte: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ou seja, naquela altura apareceu um novo rei no Egito, e esse rei certamente seria um rei novo, porque ele já nem tinha conhecido José. Não é? Já não tinha conhecido José. E esse rei estava com um enorme problema, porque os israelitas já eram em maior número do que os egípcios. E se dar na cabeça dos israelitas atacar os egípcios, eles estavam tramados. E então ele diz o seguinte, ele disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos a astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão ou com dura escravidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Ou seja, o que o rei de Israel fez foi subjugar o povo de Israel. Israel já estava em maior número, eram mais fortes que os próprios egípcios e que viviam na terra deles, não é? E ele, com medo, então escravizava aquele povo. Aquele povo eram autênticos escravos para o povo egípcio, e daí nós sabemos o Egito, a construção das pirâmides, isso deve-se tudo à presença do povo de Israel nesta altura, quando eles eram escravos lá no Egito. E então ele decidiu uma coisa. Diz-nos o versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, ou israelitas, das quais uma se chamava Sifrá e outra Poá, dizendo: Quando servires de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ou seja, como eles estavam a crescer em tão grande número e eram fortes, os homens eram pessoas fortes e trabalhavam duro, ele, com medo disso, qual foi a ordem que ele mandou a estas parteiras? Quando nascesse um filho homem, que fosse morto. As mulheres, as meninas, podiam sobreviver. Os meninos tinham que ser mortos, porque para não dar tão poder, né, para que o Israel não viesse a ter um exército, um número de homens superior e com mais força do que os egípcios. Todos os filhos machos deveriam morrer. No versículo 22, diz o seguinte: Então, porque elas não fizeram isso? Depois podem continuar a ler. As parteiras não fizeram isso. Não tiveram a coragem de matar os filhos homens. E o faraó veio a saber disso. Então, no versículo 22, ele diz assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarás viver. Ou seja, a nova ordem que o faraó deu foi que todos os filhos que nascessem fossem atirados ao Nilo. E no Nilo havia lá crocodilos, e outros animais. Era morte certa. Qualquer criança que fosse atirada ao rio Nilo. No capítulo 2, diz-nos o seguinte: Foi-se um homem à casa de Levi e casou com uma descendente de Levi.
E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. O filho que nasceu desta mulher, que não sabemos o nome dele, só nos diz que era um menino, foi protegido. Ela escondeu-o durante 3 meses. Porquê é que ela o escondeu durante 3 meses? Porque é que ela teve que o esconder durante 3 meses? Para ele não ser atirado ao rio, não é? Ao rio Nilo. Só que depois, com 3 meses, a criança chora, começa a ser difícil escondê-la. Então ela decide fazer algo. Arranjou um cesto, meteu-lhe betume e meteu a criança dentro do cesto e meteu esse cesto no rio Nilo. E a irmã do menino ficou a ver o que é que ia acontecer àquele cesto, não é? Ficou de longe a observar o que é que haveria de suceder. Este menino, nós vamos ver à frente, que ele vai ter um nome. Vai se chamar Moisés. E estamos a ver que quando Moisés veio ao mundo uma situação, uma condição muito drástica. Primeiro nasceu numa terra em que o futuro dele não era nenhum, era ser escravo. Mas, nesta altura, só o facto de ser menino implicava que ele fosse morto. Não é? Nasceu numa terra que era totalmente pagã. E ainda o é hoje, nós sabemos. O que lhe esperava era ou sofrimento, muito sofrimento, ou era mesmo a morte. Era o único futuro que se deslumbrava perante Moisés. E até agora, Moisés é ou não é idêntico à nossa história, à história de cada um. Nós nascemos, viemos a este mundo, um mundo de quê? De dor. Onde há doenças, onde há sofrimento, onde há guerras, onde há desavenças, etc. Um mundo que nos leva até onde? O que é que a maioria das pessoas esperam deste mundo? É que um dia vão morrer, não é? Porque não têm esperança em algo melhor. A história até agora de Moisés connosco é muito semelhante. E no versículo 8 do mesmo capítulo diz o seguinte: o cesto foi apanhado por uma das filhas do faraó, e no versículo 8 diz o seguinte: respondeu-lhe a filha do faraó: vai à menina. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó: leva este menino e cria-mo, e pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas te tirei. Impressionante. Aquele cesto andou a boiar no Nilo durante um tempo. Nenhum crocodilo, nenhum outro animal apanhou aquele cesto. Os anjos estavam a guardá-lo, certamente. Apareceu a filha do faraó e o pai dela tinha dado a instrução para matar todos os meninos, mas ela, ao ouvir aquele bebê no rio, o que ela decide é resgatar esse menino das águas. E viu aquela menina, sem saber que ela era irmã dele e que estava ali a ver o que é que acontecia, disse: olha, vai chamar uma mulher para criar este filho. E ela foi chamar a própria mãe, não é? E foi a mãe de Moisés que teve, para além de ter salvo o seu filho, ainda teve o privilégio de o criar e de o educar. E quando ele era já grande, foi então entregá-lo à filha de Faraó. A filha assumiu a partir dali como um filho, diz-nos a Bíblia, e chamou-lhe Moisés. E Moisés quer dizer o quê? Criança ou menino tirado ou resgatado das águas. Diz mesmo: porque das águas o tirei. E por isso é que se chamou Moisés. Moisés foi salvo pela água. Moisés livrou-se da morte, que lhe estava predestinada, através da água. Foi tirado, foi resgatado, foi levantado da água. E cada vez que uma pessoa é batizada, o batismo de imersão total, como a Bíblia refere, quando saímos da água, nascemos de novo. Temos uma nova vida. Podemos chamar-nos então Moisés, porque fomos salvos também da água. Fomos resgatados da água. O Sérgio hoje será um Moisés. Logo à tarde, quando saís da água, serás
também um Moisés. Porque Moisés significa menino tirado da água. Foi Deus que salvou Moisés, não temos dúvidas nenhumas. O que colocou no coração da filha do faraó, a proteção que fez para que nenhum animal comesse Moisés, e ter posto a mãe, pôs também na criação do seu filho, sem dúvida que foi Deus que orientou tudo isso. Se foi Deus que salvou Moisés, então Moisés ficou com uma dívida para com Deus. Também, alguns na vida dele vai sentir essa gratidão e essa vontade de querer pagar ou de compensar Deus pelo aquilo que ele tinha feito, de ter salvado a sua vida naquele momento. Em Salmos 69, vamos novamente ao livro de Salmos, Salmos 69. Salmos 69, do versículo 1 e 2. Reparem o que Davi volta a escrever. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até à alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. No versículo 14. Livra-me do tremedal, para que não me afunda, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arrastes a corrente das águas, nem me trague a coragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Davi aqui está a pedir o quê? Que seja resgatado das águas. Ele encontra-se num profundo lamaçal, nas profundezas das águas, onde reside todos os pecados. Não é? O próprio Deus diz que os nossos pecados, se não esquecidos, serão jogados para as profundezas do mar. E ele encontra-se nesse local, e o que ele pede é que seja resgatado das águas. Não é? Que seja resgatado pelo próprio Deus. E tal como Deus resgatou Moisés, Deus deseja resgatar todos nós das profundezas das águas, da profundeza dos nossos pecados. Deus, salvando-nos do pecado, salvando-nos da morte, ficamos em dívida para com Deus. Moisés, ao sair das águas, é um símbolo do batismo. E só há uma maneira de escapar à morte e ao sofrimento deste mundo. É através do batismo. Só assim poderemos entrar no reino celestial. O próprio Jesus diz a Nicodemos: tem que passar pelas águas, tem que nascer de novo para se poder ver o reino celestial. Um reino onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Sérgio, tu hoje tomaste esta decisão de entregar-te às águas. Estás a pedir a Deus que sejas resgatado das águas. Queres ser resgatado das águas pela mão de Jesus. De ser salvo pelo próprio Deus. O batismo livra-nos da escravidão do pecado. Moisés cresceu no Egito e depois houve algo muito mau que aconteceu na vida de Moisés. Vamos a Êxodo 3. Êxodo 3, onde fala depois do chamamento de Deus a Moisés. Mas para enquadrar esta situação, Moisés, como vimos até agora, tinha crescido no Egito e um dia ele viu um egípcio a espancar um hebreu, alguém do seu povo. E o que é que ele fez? Matou esse egípcio. Ao matar esse egípcio, Moisés ficou com a vida em risco. O próprio faraó, quando foi informado disso, mandou procurar Moisés para matar Moisés. E Moisés teve que fugir do Egito. Fugiu do Egito, fugiu para a terra de Madiã e acabou por ficar por lá. Casou, teve filhos. Esteve fugido durante quanto tempo? 40 anos. Não é? Teve 40 anos. E ao fim de 40 anos aconteceu algo na vida de Moisés, que é o que vamos ler no capítulo 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Madiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima.
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No versículo 7, vimos algo fantástico que Deus diz a Moisés. É como se ele estivesse a dizer isto: Eu salvei-te da morte no Egito. E salvei-te por 2 vezes. Salvei-te quando eras menino, na altura do teu nascimento, e salvei-te quando tu mataste o egípcio e eu tive-te tirado lá, não é? Em que tiveste que fugir do Egito. Tu estás em dívida para comigo. Agora é a altura de tu mostrares gratidão para comigo e de cumprires a tua missão. Os teus irmãos estão a sofrer no Egito. Estão em sofrimento, estão em aflição, estão perdidos, tal como tu tivestes em tempos. Eu quero que tu regresses para o Egito para os resgatar. E o que ele diz no versículo 10, Deus diz: Vem, e vem e agora. Deus diz mesmo: Vem agora, que eu te vou enviar para o Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus salvou Moisés para que ele viesse a ser um instrumento para salvar outros. Há bocado na escola sabatina vimos que ele usou Paulo para ser um instrumento para salvar outros. Aqui estamos a ver Moisés a ser um instrumento para salvar outros. E hoje, Sérgio, tu és o Moisés. Deus salva-te através de ti, através do teu exemplo, através da tua dedicação a Deus. Ele espera que tu salves o teu próximo, ou que outros se possam vir a salvar através de ti. Mas, irmãos, todos nós que estamos aqui presentes, que estamos aqui, batizados, também nós somos Moisés. E Deus precisa de nós para que outros se possam vir a salvar também. E Moisés foi logo a correr para o Egito? Não. Moisés levantou logo problemas. Levantou logo pelo menos 5 objeções. Uma começou logo: quem sou eu para ir para o Egito? Eu, meu Deus. E o que Deus responde é: não te preocupes, eu serei contigo. Depois ele: então, mas eu vou para lá e qual é o teu nome? Quem eu digo que tu és? E o que Deus diz: não te preocupes, eu sou o que sou. Eu sou. É a resposta que Deus lhe dá. Então, e se eu for para lá e eles não acreditarem em mim? Não te preocupes que eu vou dar-te poder. Deu-lhe o varão, o cajado, não é? O bordão de Deus, e mostrou-lhe sinais, 3 sinais: a lepra e o sangue, a água transformar-se em sangue, para que Moisés percebesse que ele, afinal, estava a falar com Deus e que Deus era o Todo-Poderoso. Depois Moisés arranja logo outra desculpa: eu nem sei falar, eu nunca fui muito eloquente. Deus diz: não te preocupes, eu vou-te ensinar. E por fim, Moisés chega a dizer: envia outro em vez de mim. E nessa altura, Deus diz-nos assim, no versículo 13, capítulo 4. Onde é que ele diz que se ira? Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ou seja, Deus ficou chateado, ficou irado com Moisés, porque Moisés está sempre a arranjar desculpas para não ir. Deus já o tinha salvo 2 vezes da morte. Aquele povo precisava de auxílio, de ajuda. E Moisés sempre a arranjar desculpas para não regressar ao Egito. Certamente ele também teria medo, né? Porque sabia que tinha morto lá um egípcio e ao ir para lá podia
podia sofrer consequências disso. Deus disse a Moisés que lhe ia dar um sinal. Diz-nos isso no versículo 12. Eu serei contigo e te darei um sinal. Capítulo 14, versículo 12, capítulo 3. Eu serei contigo e te darei um sinal. E sinal qual era? Que há de ir, há de tirar o povo do Egito e há de vir a este monte me servir. O sinal era esse. Ele ia para o Egito. Ele iria tirar o povo do Egito. Havia de regressar àquele monte para servir o Senhor, para adorar o Senhor. Se Deus manda-te buscar alguém, tu tens que ir, sem hesitar. Moisés foi. Teve uma vida fácil? Não. Foi bastante difícil. Foi difícil tirá-los de lá. E depois foi difícil atravessar com aquele povo todo até àquele monte. O povo era desobediente, teimoso. Muitas das vezes punham em causa a liderança de Moisés. E alguns, até a meio do caminho, até quiseram mesmo desistir, não é? E voltar para trás. Preferiram ir para a terra da escravidão, do pecado. Não gostaram de ser livres. Nós poderíamos, neste momento, ser o Moisés de alguém que neste momento está no Egito. É interessante ver que Deus deu poderes a Moisés. Deu-lhe uma vara que não era uma vara qualquer. No versículo 20 do capítulo 4 diz que era a vara de Deus. Uma vara com poder. Era Deus, era o próprio Jesus que estava representado naquela vara. E foi com essa vara que ele, por exemplo, fez muitas coisas, nomeadamente abrir o Mar Vermelho. Quando Deus envia alguém em missão, Ele equipa essa pessoa. Ninguém vai para uma missão sem proteção de Deus. Deus dará sempre o poder. Ele estará sempre connosco. Moisés foi cumprir essa missão. Se repararem, Moisés nasceu de novo, não é? Quando foi retirado das águas, foi o batismo dele, renasceu de novo, com essa missão de salvar aquele povo a Israel. Sérgio, tu hoje vais nascer de novo, também com uma missão. E para cumprir a missão que Deus tem preparado, tu tens que dedicar a tua vida a Deus. E cada um de nós também tem esse propósito, de ir ao Egito deste mundo, um Egito de dor, de sofrimento que se vive lá fora, e de resgatar os nossos irmãos. Mostrar-lhes um caminho. Moisés começou a pregar ao povo, a mostrar-lhes quem era Deus. A sua missão era dar a conhecer Deus ao povo de Israel. E houve aquela situação toda das pragas, aquelas lutas, digamos assim, travadas com o faraó para convencer a tirar o povo do Egito. Vieram as pragas, mas no final, antes do povo sair do Egito, o que é que Moisés pediu ao povo? Sim, e o que é que eles tiveram que fazer? Matar um cordeiro. A última coisa que Moisés pediu antes de sair do Egito ao povo de Israel foi que matassem um cordeiro. Cada família tinha que matar um cordeiro. E o que é que faziam com o sangue desse cordeiro? Pintaram as ombreiras das portas, né, para se proteger da última praga que ia assolar o Egito. Deus pediu então para sacrificar um cordeiro e com o sangue pintar as ombreiras das portas. A missão de Moisés naquele momento era mostrar Jesus àquele povo. A cada família, o sacrifício do cordeiro, Moisés estava a mostrar Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir para morrer por cada um deles e por cada um de nós. E o que é que aconteceu? Eles foram poupados da última praga e fugiram do Egito. Toda a nação quis conhecer Deus. Toda a nação saiu do Egito. Por um batismo de um homem, Moisés, um homem que foi resgatado das águas, um só homem, por ter sido tirado das águas, uma nação inteira foi retirada da terra da escravidão e do pecado.
Deus salvou Moisés, deu-lhe o poder, e o que lhe pediu foi que mostrasse Jesus, o Filho unigénito de Deus, aquele que iria ser enviado ao mundo como Cordeiro de Deus para se sacrificar pelos nossos pecados. E ele mostrou isso àquele povo. Mostrou quem era Jesus Cristo, que era o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que Jesus Cristo é o nosso caminho de fuga. E é interessante que em João 14,6, o que é que Jesus diz? Um versículo bastante conhecido. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. A palavra, nós sabemos que o Evangelho está escrito em grego. A palavra que está no grego, no lugar de caminho, alguém sabe qual é a palavra? É odos. Odos, quer dizer caminho. É interessante que a história de Moisés começa em que livro? Éxodos. Ex-odos. Odos quer dizer caminho e ex quer dizer êxito, em inglês saída. Ou seja, caminho de fuga, ou caminho, a nossa saída. E o livro de Êxodo mostra-nos isso mesmo. A fuga, o caminho para a salvação daquele povo. Do povo de Israel. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, de mostrar o Êxodo, o caminho de fuga, o caminho para Jesus, a todos os outros. Vai ser fácil? Não. Certamente que não. O faraó, o que é que ele fez? Mandou o exército atrás dos israelitas para que eles voltassem para o Egito. Para que voltassem para a escravidão. O Egito, amigos, vai atrás de cada um de nós. Sérgio, prepara-te, porque depois do batismo, o Egito vai vir atrás de ti. Veio atrás de todos os nós, constantemente, todos os dias. Somos tentados por mil e uma coisas. Lembranças passadas voltam já à nossa mente. Aquilo que nós falámos da escola sabatina, de que Satanás quer sempre colocar em nós, na nossa mente, que não merecemos o perdão, que não merecemos, não merecemos ter a vida eterna, não temos esperança, que estamos perdidos. Isso é mentira. Esse Egito que nos persegue vai continuar-nos sempre a perseguir. Mas temos uma certeza, que Deus estará sempre connosco. Moisés, com a vara na mão, ele abriu o mar e todo o povo passou. Vimos isso em Êxodo 14. Em Êxodo 14 mostra-nos isso, a passagem do povo quando se lhes apresentou pela frente o mar vermelho. Moisés levantou as mãos, os braços com o cajado e o mar abriu-se. Aquele povo atravessou o mar. E atrás deles vinha quem? O exército do Egito para os apanhar. E o que é que aconteceu? O exército do egípcio foi destruído. Foi engolido pelas águas. O povo de Israel passou são e salvo para a outra margem. Enquanto os egípcios, que eram pecadores, que é um povo pagão, esses ficaram nas profundezas das águas, foram engolidos pelas águas, os hebreus foram resgatados da água. E o que é que isso significa? Nascer de novo. O batismo. Não é? Foi isso que, se formos a 1 de Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 10, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Onde nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido o quê? Todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A passagem daquele povo por aquele mar foi o batismo. Eles foram resgatados das águas para a outra margem. Foi o batismo daquele povo. É o símbolo, foi o momento simbólico do batismo de todo aquele povo. Depois da morte do Cordeiro. Exatamente. E terem reconhecido que o Cordeiro era o Salvador deles. Depois de terem vivido aquele milagre, de terem presenciado o grande poder de Deus, quando eles chegaram à outra margem, eles entoaram um cântico. O famoso cântico, o cântico de Moisés. Um cântico de louvor e agradecimento. E depois disso, reparem, o que é que houve depois? Se nós continuarmos a ler o Êxodo para a frente, eles foram
resgatados do mar, ou seja, foram batizados, louvaram a Deus por isso, e depois Deus fez o quê? Alimentou-os. Alimentou-os no deserto, com o maná que caía no céu. E nós sabemos o que é que significa isso, o alimento, que é a palavra de Deus. Depois de os ter alimentado, entregou-lhes o quê? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos foram gravados pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, para que nunca fossem esquecidos. Para que permanecessem para sempre na mente e no coração daquele povo. Depois disso, Deus ainda lhes deu mais alguma coisa. Deu-lhes um santuário. Um santuário para onde o próprio Deus pudesse habitar no meio deles. E por fim, Deus deu-lhes a entrada da terra prometida. A terra santa. A terra que emanava leite e mel. Sérgio, tu hoje irás renascer de novo. Serás salvo das águas pelo poder misericordioso de Deus. Serás, ou deverás, te alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Todos os dias. Também farás parte de um movimento. Um movimento que guarda no seu coração e na sua mente o quê? Os 10 mandamentos de Deus. O teu próprio corpo é o quê? Vai ser um santuário vivo. Um santuário onde viverá o Espírito Santo. E pertencerás a um movimento que também tem uma grande missão, que é pregar a mensagem dos teus anjos. Mensagem essa que tem como objetivo dar a conhecer Jesus, o Cordeiro de Deus, a todo aquele que ainda vive no Egito. E por fim, no grande dia do Senhor, irás ter com Jesus. Subirás aos céus e viverás na terra prometida, a Canaã celestial, assim queiras e assim o desejes. Tal como cada um de nós, irmãos. Todos nós aqui presentes. Todos podemos subir aos céus e reinar com Cristo. Irmãos, não é por acaso que estamos aqui hoje. Não é por acaso que o Sérgio hoje se irá descer às águas batismais e ser depois resgatado. Não é por acaso que ele está a entregar o seu coração a Jesus. Não é por acaso que viemos a este mundo. Todos temos um propósito, uma missão. Resgatar pessoas deste mundo de dor e sofrimento e mostrar-lhes que o caminho para uma terra onde não há choro, não há morte. Aliás, eu pedia a alguém que lesse Apocalipse 21, 1-4. Eu ia arriscar a pedir à Margarida. Queres ler? Lê. Apocalipse 21, 1-4. São poucos versículos. Apocalipse 21, 1-4. A terra que Deus nos promete. Até 4. Essa é a terra que Deus nos promete. Uma terra onde não haverá choro, nem dor, nem morte. E esse caminho que todos nós temos que fazer é o que está através de Jesus. Ele disse que Ele era o caminho. E é esse caminho que nós temos que mostrar a todos os outros. Quando Moisés e o povo atravessaram o Mar Vermelho, eles entoaram um cântico. E também nós, quando saímos deste mundo pecaminoso e entramos na terra celestial, também vamos cantar o cântico de Moisés. Todos nós queremos lá estar. E estaremos lá por causa da influência de alguém. Houve um Moisés na nossa vida, que apareceu nas nossas vidas a determinada altura e nos mostrou Jesus. O meu Moisés foi a Aida, em determinada altura da minha vida. Foi através dela que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Depois apareceram outros Moisés,
me complementaram e me mostraram outras coisas. Ó Sérgio, sei que também tiveste um Moisés. E esse Moisés está aqui também, né? Que foi o Hilário. Abençoado sejas, Hilário. Sérgio, eu acredito que o teu batismo, disse no início, que certamente irá motivar outros a entregarem-se a Jesus. Um dia. Se alguém hoje, aqui nesta igreja, neste momento, se sentir no seu coração que Jesus o está a chamar, não se envergonhe. Não tenha medo. Deus vai capacitar, Deus vai nos dar também um bordão, um cajado para as nossas dificuldades. O poder de Deus estará sempre connosco. Por isso, se alguém sentir neste momento do seu coração que se deve entregar a Jesus, não tenha medo. Não se envergonhe. Levante-se. Deixe-se levar pelo que o seu coração diz. E dizer, como disse Moisés, eis-me aqui. Senhor, salva-me deste sofrimento, salva-me deste pecado, salva-me deste Egito onde eu vivo, tira-me da água. Mesmo aqueles que já são batizados, como o caso se calhar da maioria de nós aqui presentes, que queiram neste momento renovar os seus votos batismais, os seus votos de batismo, que queiram dizer a Jesus, estou aqui, Senhor, eu quero continuar a ser o teu Moisés. Faz de mim, continua a usar-me como usaste Moisés. Que se levante. Que se encaminha para a frente, para orarmos todos juntos, para terminarmos. E neste momento eu queria pedir a uma pessoa, ao Moisés, ao Enoque Moisés, que viesse aqui à frente terminarmos com uma oração. Ele é mesmo Moisés de nome. Vamos então orar com o propósito de nos entregarmos a Deus, a Jesus neste momento. Querido Deus, tu sabes como não estava à espera deste apelo, deste teu chamado a vir aqui orar. Mas tu conheces o coração de cada um e o meu também. E tu sabes, melhor que ninguém, o que cada um que aqui está passa no seu dia-a-dia, as dificuldades que tem de enfrentar na sua vida, a luta com o seu próprio eu. O batismo requer uma morte, Pai. Requer a morte para o nosso eu, afogarmos-nos na Tua vontade e, quando estamos mortos, somos levantados, somos ressuscitados pelo Teu poder. Por isso, Senhor, neste momento quero entregar-te, em primeiro lugar, a minha vida e depois a vida destes nossos irmãos aqui em Serpins, que estão neste momento a suplicar a Ti que Tu possas mudar a sua vida e que possas concretizar isso, Senhor, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que esse mesmo Espírito possa trabalhar nesses corações. Possa continuar a trabalhar em mim também. Porque Tu não desistes de cada um de nós. Tu nunca desistirás, Pai. É a nossa vontade, neste momento, dizer-te sim, Senhor. É contigo que queremos estar. Envia-nos a nós, Senhor. Envia-me a mim. Que este sábado possa ser um marco, que possa marcar a diferença na nossa vida. Possa ser uma diferença para a vida eterna, Senhor. Possas ser Tu a dirigir os nossos passos do Egito para a Canaã Celestial. No nome santo de Jesus. Amém. E depois deste belo culto, vamos cantar um hino que é do agrado do Sérgio. É um dos seus preferidos.